6, Evangelho de João 4, 6, diz assim: estava ali uma fonte, a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentara-se junto a esta fonte, por volta da hora 6, aproximadamente 1 hora da tarde. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus: dá-me desta água para que eu possa beber. Verso número 8, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pode dar de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus e disse: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede águas, e pedes de beber, tu por certo lhes pediria, e ele lhe daria, e eu te daria a água da vida, a água viva. Verso número 11, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar a água, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? Vá comigo, meus irmãos, para o verso de número 39, por favor. Verso de número 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara a eles. E ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali cerca de 2 dias, 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Irmão, nós estamos voltando para a nossa normalidade de cultuar o Senhor. É algo que nós gostamos, eu concordo com o Júnior, enfim, eu concordo com todas as palavras que foram ditas aqui. Eu acredito que os irmãos, nos seus posicionamentos, querem o bem da igreja e querem, acima de tudo, motivar a fé dos irmãos. Isso é extremamente importante. E eu quero, nesse retorno de culto, rapidamente, convidar os irmãos para pensar quão importante, Júlio, é Jesus. Como é importante nós estarmos na companhia e termos a companhia de Jesus. Inicialmente, nós estamos aqui, depois de já termos confessado a Jesus Cristo, por causa da ação do próprio Cristo. Irmãos, nenhum de nós se achegou aqui, nenhum de nós hoje tem função eclesiástica, é pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, líder de departamento, membro da igreja, simpatizante ao evangelho, porque quer. Porque nós não teríamos condições de ir a Deus, nós não teríamos qualquer condição de procurar a fonte verdadeira da vida. Nós não teríamos, e na verdade não teríamos não, o ser humano natural, ele não tem em si essa capacidade. E aí é necessário o Deus, e aí é por isso que Jesus, pastor Júnior, diz assim: se conhecesse o dom de Deus, do que ele está falando? A capacidade de Deus de buscar o perdido. É disso que Jesus está falando aqui. Se você conhecesse o dom de Deus, o maior dom de Deus não é dar nada para o homem, exceto a salvação da sua alma. O restante é consequência da paternidade de Deus. Observe uma coisa, eu não sei se os irmãos já observaram, Deus, nós o também chamamos de Pai. Então, como Deus, o maior presente de Deus, meus irmãos, é nos dar a salvação. Agora, como Pai, Ele dá-nos algumas coisas que nós podemos aproveitar enquanto nós estamos em vida. Então, observe que o dom de Deus fala do ato, Fran, de nos atrair a Ele, de fazer com que o encontro do perdido se encontre com aquele que pode salvar o perdido. É para isso que existe o Evangelho, é para isso que a Bíblia foi escrita, e é por isso, justamente por isso que existe a igreja. Eu concordo plenamente com o Senhor, quando o Senhor disse que a nossa maior função é levar o Evangelho. E aqui eu convido os irmãos para pontuar que a mulher samaritana, que é um tipo de exemplo de quem são os gentios, que somos nós, que não temos qualquer descendência, irmão Luiz, judaica,
é um tipo de pessoa perdida que leva a sua vida no dia a dia. Ela está acostumada a seguir a sua rotina, ela está acostumada a fazer aquilo que todos os dias ela faz com as responsabilidades que lhes foram impostas. Aí de repente Jesus estrategicamente, ele se faz cansado para encontrar alguém que está mais cansado do que ele, para gerar vigor, gerar disposição, gerar ânimo, gerar alegria, gerar entusiasmo na vida naquele que já não tem. Então Jesus se faz cansado. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele deixou isso claro no capítulo 2, e ele esvaziou-se da sua glória, e se fez um semelhante ao homem, mais um semelhante a um servo, e não só um servo que faz atividades domésticas, mas um servo que vai ser capaz inclusive de levar a cruz, a dolorosa cruz. Então perceba que Jesus se faz cansado, para encontrar os cansados da vida, para falar a respeito do dom de Deus. Meus irmãos, nós viemos nessa noite, não foi para rever o amigo, ainda que isso é muito bom, concordo contigo, traz alegria. Falei, glória a Deus, nós passamos o dia aqui hoje trabalhando, e aí nós almoçamos bem aqui. Enquanto nós almoçávamos, falei, Jesus, à noite esses banquinhos vão ter os nossos irmãos, glória a Deus. Aí eu fiquei olhando os nomes assim, enquanto a gente almoçava, falei, olha, Jesus, abençoa esse, Deus abençoa aquele também que não tem um nome no banco, mas que o Senhor sabe que vai vir ouvir a tua palavra, porque o Senhor vai descer com poder para alcançar aqueles que estão cansados, para animá-los para a vida, para fortalecê-los, para trazer esperança. E aí Jesus, ele se faz cansado, e mais, Jesus, olha que coisa louca, a fonte da vida diz que está com sede. Pensa, a fonte da vida agora ele está dizendo assim, eu estou com sede. Ei, me dá um copo com água. Jesus, ele para o seu itinerário, ele desce do seu poder de glória como Filho de Deus, como sendo a própria pessoa de Deus, ou seja, na Trindade Jesus é Deus. Ele é o divino, ele é o Filho de Deus, mas é a representação de Deus, para que nós, cansados, pudéssemos reconhecer o dom de Deus. Aqueles que já levantaram a sua mão para Cristo, e já se identificaram como alguém que estava muito cansado do dia a dia, cansado dos seus afazeres, cansado de não ver a vida ter sucesso, cansado de não ter esperança no amanhã, cansado de ter medo das coisas, estar no pânico. Aí um dia Jesus nos encontrou, glória a Deus, e aí Jesus se fez cansado e começou a conversar comigo e com você, se disfarçando de alguém que está cansado, para que a glória dele não nos fulminasse nos nossos pecados, nosso cansaço. Agora ele se torna um páreo como nós. O profeta Isaías no capítulo 53 diz assim, ele se fez um sofredor, um homem de dores. Sabe para quê? Para enquanto ele se torna, Simone, um homem de dores, ele vai carregando a nossa dor, e aí agora a dor que pesa sobre nós agora passou a ser também carregada por ele, para que nós encontrássemos um semelhante, alguém que possa se compadecer daquilo que nós sofremos. O escritor aos Hebreus vai dizer, ele sabe o que é sofrer, ele é um semelhante nosso, ele é o Deus que se fez cansado para alcançar os cansados. E aí Jesus nos alcançou, e nós fomos alcançados. Eu não sei os irmãos, mas eu estava tão cansado, Regina, eu estava tão cansado de procurar alegria nas drogas, e eu achei que fumar um baseado ia trazer um tipo de alegria. Aí de repente eu vi que aquilo não trazia alegria, antes ao contrário, gerava uma depressão ainda maior. Eu pensei que de repente ter bons amigos e emendar de uma sexta para um domingo em algum tipo de festa, em algum tipo de movimento, isso traria algum tipo de alegria, e traria de fato, e trouxe um tipo de alegria mais instantânea, momentânea. Eu gostaria que você que está aqui nessa noite se lembrasse de onde Jesus te alcançou. Você estava cansado, estou cansado dessa vida, e você não via solução. E aí Jesus se fez cansado, se encontrou contigo, e aí ele, num pretexto divino, num pretexto que revela o dom de Deus, num pretexto divino para que nós pudéssemos refletir a respeito do dom de Deus, que é salvar a nossa alma. Aí agora foi nos feito um convite, ei, me dá um pouco de água. Em outras palavras, Jesus está dizendo, pastor Bruno, me dá um pouco do teu tempo.
Você está tão atarefado com tanta coisa. Ei, me dá um pouquinho do teu ouvido para que você possa escutar palavras de vida eterna. Ei, me dê um pouco do seu tempo. Ei, pare um pouco dessas atividades e descanse um pouco ouvindo a mim. Em outras palavras, o beber da água de Jesus é isso. Hoje nessa noite, meus irmãos, nós chegamos aqui cansados dessa situação que o mundo está vivendo, cansado desse cenário que todos nós estamos vivendo. E aí Jesus está aqui nessa noite para dizer: lance o seu cansaço sobre mim, lance o seu fardo pesado sobre mim, lance o seu fardo pesado sobre mim, porque eu me fiz cansado na cruz do Calvário, para que todas as vezes que você se sinta incapaz, você se lembre que em mim a fraqueza recebe o poder de Deus. É na nossa fraqueza que Deus se aperfeiçoa, quando nós dizemos: ó Deus, eu preciso de ajuda. Então, feito o pretexto divino, agora Jesus oferece água àquela mulher. Nessa noite Jesus nos trouxe aqui para nos oferecer uma água, meus irmãos, que vai fluir dentro de nós, que está dentro de nós. Uma água. Eu gostaria que você lembrasse da última sede que você passou. E quando eu digo sede, não que nós brasileiros nós passemos sede, mas talvez você está envolvido em algum tipo de atividade, e aí essa atividade impede você, e você fica assim: eu vou dar mais um pouquinho aqui, vou dar mais um pouquinho, empregar um pouquinho mais do meu tempo para concluir, depois eu faço isso. Isso às vezes acontece com o nosso almoço, isso às vezes acontece com uma refeição, mas eu gostaria que você pensasse na água. Aí você diz assim: daqui a pouquinho eu vou, aí de repente você sente o seu corpo dizendo para você: você precisa de água. Ei, você precisa de água. Ei, o corpo vai dizendo: você está com sede, você precisa colocar água dentro de você. E aí Jesus despertou isso naquela mulher. Irmãos, nós viemos aqui para nos lembrar que nós somos terra seca. Nós estamos aqui nessa noite para nos lembrar que todos os seres humanos são terras secas e, portanto, precisam da água que é Jesus. Precisam da água que descedenta a alma, chamado Jesus. E como é que isso acontece, pastor Ivonaldo? Isso acontece a partir da palavra, a partir da exposição da palavra, a partir do dialogar da palavra. Eu preciso lembrar quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele é o verbo. O que é o verbo? É uma palavra. É a palavra que no princípio estava com Deus e todas as coisas foram feitas mediante ela. É aquilo que João, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele vai dizer: o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, a palavra é Deus, e a palavra se manifesta, e a palavra gera vida, e a palavra vai entrando no interior, e a palavra pega uma terra seca e começa a fazer essa terra seca se tornar uma fonte de água viva. Irmãos, todos os seres humanos são fontes na mente de Deus, uma fonte que deve jorrar, mas infelizmente nem todos nós vivemos isso, e é necessário ouvir a palavra para que seja despertado isso dentro de nós. Pastor Júnior, quando você tomava Billy Night, a vida estava tranquila, aí um dia alguém falou de Jesus para o irmão, mudou, gerou uma sede interior. Adelson, aquele tempo passado, alguém falou da palavra, alguém anunciou a palavra, gerou uma sede, e o irmão bebeu da água. Pastor de igreja, a mesma coisa, pastor Everaldo, pastor Sebastião, comigo, pastor José, missionária Neta, com todos nós foi assim. Então por isso a palavra ela é importante. Veja o que diz o verso de número 39, verso de número 39. O verso de número 39 nos diz: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude de quê? Em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Então é necessário mesmo, o presbítero Sebastião concorda plenamente com isso, anunciarmos o evangelho, anunciar que nós somos uma terra seca, mas tem solução para a terra seca. A solução chama-se Jesus Cristo. Ele não mudou. O escritor aos Hebreus, ele diz que ele é exatamente o mesmo, e a palavra ela é capaz de entrar no nosso interior e gerar o sentimento de que eu sou terra seca, o sentimento de que eu preciso de uma água, não água comum, Enio, mas uma água que eu posso até chamá-la de invisível, mas que gera paz interior, que gera tranquilidade, que gera certezas das convicções eternas. E agora as pessoas, não só a mulher, Diácono Luiz, creem em Jesus. Agora outras pessoas creem em Jesus, outras pessoas também creem. E por que eles creem? Por causa do anúncio da palavra. A palavra foi anunciada, a palavra foi dita, e aí todas as vezes que a palavra é anunciada, nós temos uma oportunidade. Qual é a oportunidade que nós temos? Analisar quem nós somos.
Quem é você hoje? Quem sou eu hoje? Que tipo de terra sou eu? Que tipo de ambiente sou eu? Qual aridez eu estou vivendo? E que tipo de área eu preciso que Jesus jorre naquela área, que Ele seja vivo dentro de mim, para que eu me torne um tipo de fonte que gera vida para a vida eterna. E aí continua o texto, agora o verso número 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E não é suficiente só isso, e aqui eu quero destacar e convidar os irmãos para que possamos concluir. Verso número 40 diz assim: vindo pois os samaritanos ter com Jesus. É necessário ir a Jesus. Olha o que vai acontecer, meus irmãos. Como é que funciona o dom de Deus? O dom de Deus funciona assim. Para alguns, Jesus vai parar o seu itinerário. Bem verdade, Júlio, que Jesus é Ele que sempre para o itinerário, mas a salvação da alma de uma pessoa está geralmente transmitida assim. Algumas pessoas, elas estão tocando a vida normalmente, de repente alguém a encontra e fala do amor de Jesus. Ela está perdida em algum ambiente que não tem nada a ver com um ambiente sagrado, um ambiente sacro. Eu me refiro à igreja, ao templo, à instituição. E alguém é evangelizado, às vezes na rua, às vezes num bar, às vezes numa visita na casa. Deus tem os seus meios de revelar os seus dons. Outros estão em casa e começam a sentir um aperto na alma. Outros saem com o propósito de fazer alguma coisa no meio do caminho, pastor José, se lembram e são lembrados da graça de Deus e acabam se inclinando, vindo ouvir a palavra, e se inclinam à palavra, e de repente a palavra começa a fazer sentido, e aí a gente começa a fazer uma reflexão da vida, e a gente percebe a necessidade de ter Jesus. Eu quero concluir convidando os irmãos para pensar. Existe um rio que pode descedentar as nossas sequidões. Existe um rio que pode nessa noite jorrar, trazendo convicções de vida eterna. Existe um rio que ele é capaz, de onde ele passar, ele trazer alegria no lugar da tristeza, trazer paz no lugar da guerra, trazer esperança no lugar em que não tem qualquer convicção de que amanhã as coisas vão se resolver. Ele é Jesus Cristo. Jesus Cristo continua sendo a solução de Deus para o homem. Jesus Cristo continua sendo a fonte que jorra incessantemente e continuará jorrando até a volta dele na sua segunda vinda para vir buscar o seu povo. Então eu quero, da maneira como você está assentado, convidar você para louvar ao Senhor. E enquanto nós vamos louvar ao Senhor, me ajuda, Milena, existe um rio, Senhor. Enquanto nós vamos louvar a parte desse hino, eu gostaria que você, de olhos fechados, olhasse as áreas da sua vida que você precisa que Jesus te visite, que você precisa que Jesus faça sentido para você, que você precisa que Jesus entre nessa noite e mostre para você que você já foi alcançado. Para aqueles que já inclinaram sua vida a Jesus: eu já sou escolhido de Jesus, já me encontrei com Jesus, o que pesa sobre mim é a responsabilidade de anunciar a palavra. Agora, aqueles que ainda não se encontraram com Jesus, eu preciso me encontrar com Ele, e Ele está aqui nessa noite. Ele criou um pretexto, Ele mostrou para cada um de nós o dom de Deus. Então nós vamos nessa noite declarar que existe um rio que por onde esse rio passa, ele gera vida sobre as nossas vidas. Eu acho que Ré maior fica bom, Obed. Ré maior. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que salvem do trono, águas que curam e que limpam, de um rio passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar.
Ele quer salvar a nossa alma. Ele quer nos lembrar da maior revelação de Deus, que é a verdade do Evangelho, que quer tirar o homem cansado do seu dia a dia e levá-lo para uma esperança, levá-lo a confiar no Salvador, a levá-lo a depositar a sua vida aos pés do Salvador. Eu quero convidar você para ficar de pé e nós vamos concluir. A mulher samaritana, de imediato ela não entendeu muitas coisas. Ela ficou um pouco na dúvida sobre aquilo que Jesus dizia. Ela achou que havia um modelo a ser seguido a respeito da adoração e verdadeira adoração. E Jesus diz: a verdadeira adoração, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram no Espírito, são aqueles que adoram em verdade, são aqueles que não estão ligados a única, exclusivamente uma modalidade de adoração, mas aqueles que entendem que Deus é Espírito e importa que os adoradores adorem em Deus em Espírito. Talvez com seus olhos humanos nós não conseguimos, Fran, ver Deus aqui, mas o nosso Espírito, disse Paulo, testifica. O Espírito de Deus, na verdade, testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. A água do rio de Deus já lavou a nossa vida e já molhou o nosso ser e já fez de cada um de nós uma fonte que tem que jorrar até a volta do Senhor. Então nessa noite nós vamos orar. Nós vamos pedir que Jesus faça sentido para as nossas vidas. Nós vamos pedir que Jesus nos alcance. Nós vamos pedir que Jesus continue jorrando fonte de águas vivas. Concordo com os amigos, os pastores que já disseram: o mundo está de cabeça para baixo. Nós somos de fato essa extensão dessa fonte. Está em nós, meus irmãos, ser a capacidade de ser a extensão dessa fonte. E pelas convicções espirituais nós somos essa extensão. Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo plano de salvação. Nós te agradecemos, ó Senhor, ó Deus, pela maneira como o Senhor nos alcançou. Nós te agradecemos pelo dom que é teu e foi revelado pelo teu Filho a cada um de nós. Ó Deus, quão triste era a nossa vida antes do Senhor. Ó Deus, quão penosa, quão repetitiva nas dores. Assim como a samaritana, ela tinha que insistentemente ir àquele lugar e cumprir a sua jornada ali, sem ter qualquer dimensão do Salvador, e naquele dia o Senhor a encontrou, e ela esperava. Ela tinha ainda que lampejos, ó Senhor, ela tinha relances de que o Messias viria, de que o Salvador viria, e de repente o Senhor se colocou diante dela como um cansado, ó Deus, como um viajante, ó Deus, como mais um, ó Senhor, mas não era apenas um viajante comum, era um viajante que vinha caminhando do céu para a terra para trazer convicções de vida eterna às pessoas. Ó Deus, nós te agradecemos, porque no teu caminho do caminhante cansado foi nos pedido água, ou seja, foi nos pedido paciência, tempo para ouvir a tua palavra. E ao ouvir a tua palavra nós fizemos uma análise da nossa vida e nós vimos quão triste ela era. Ó Senhor, uma repetição nas dores, é a vida sentimental que não dá certo, é a vida econômica que não dá certo, é a vida familiar que não dá certo. E o Senhor identificou cada problema que aquela mulher tinha, assim como o Senhor identifica e aí também já identificou cada situação que nós vivemos. Senhor, obrigado, porque no teu caminho nós fomos convidados a entrar nele, e o Senhor nos deu a verdadeira água, e agora essa palavra passa a ter sentido para nós. Ela não é uma palavra morta, ela não é uma palavra vã, mas ela é uma palavra que produz expectativa da eternidade. Ela é uma palavra que produz a esperança de que em nós está, ó Deus, a tua imagem, a tua semelhança, sendo dia após dia restaurada, sendo dia após dia renovada, sendo dia após dia gerada, e a cada dia nós somos gerados novamente por essa palavra. Ó Senhor, ajuda-nos a anunciar a palavra onde nós passarmos, com a nossa vida sermos anunciadores como a samaritana fez. Ó Senhor, que as pessoas escutem a palavra, reflitam a respeito da sua existência, da sua vida, e possam se prostrar diante de Ti, possam Te buscar, possam Te adorar. Nós queremos nessa noite Te louvar, porque o Senhor nos encontrou.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor não apenas não nos encontrou, mas o Senhor nos nomeou. E o Senhor nos nomeou com a esperança de que o fruto gerado a partir do teu encontro conosco produza, ó Deus, produza vida para aqueles a quem nós encontrarmos. Ajuda a tua igreja. Ajuda, Senhor, nessa noite cada um dos teus filhos que não puderam estar aqui. Ajuda, meu Deus, as famílias que estão por todos os países do mundo sofrendo. Ajuda, Senhor, que eles também encontrem essa fonte, que eles também sejam confrontados pelo poder da palavra, como nós um dia fomos, e possamos, ó Senhor, cumprir o nosso chamado. Ajuda a tua igreja, abençoa os pastores da tua casa, abençoa, meu Deus, cada pastor, cada obreiro, cada obreira, meu Deus, os líderes da tua casa, que cada um dos teus filhos seja uma fonte que jorra para a vida eterna, que cada um, ó Deus, se mova, ó Deus, em direção a essa fonte. Ajuda, Deus, nessa noite, cada membro dessa igreja, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, que essa água, Senhor, se espalhe, ó Deus, que essa água aconteça como aconteceu nos dias do profeta Ezequiel, que ela comece aqui, mas que ela saia, meu Deus, se espalhando, que ela saia, meu Deus, alcançando aqueles que são teus, e que eles sejam fontes para a vida eterna, fontes jorrando vida eterna. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos concluir, meus irmãos, e eu quero finalizar. Chegou aqui, obrigado, os nomes dos nossos irmãos que estão nos visitando. Nós temos o Raimundo, o Jéder, o Lucas e o Jadiel. Louvamos a Deus pela vida de vocês, e eu não posso terminar esse culto sem lhes fazer uma pergunta. Eu não os conheço, imagino que não, mas a palavra de Cristo nessa noite, do cansado, foi para encontrar outros cansados. E no caminho nós às vezes achamos que não nos cansamos, inclusive os jovens acham que não se cansam. Aí vem, pastor Everaldo, o Isaías no capítulo 50 diz assim: até os jovens se cansam e se fadigam, e se eles não buscarem a fonte de águas vivas, de exausto eles caem e perecem. No entanto, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, e eu não tenho outra coisa a lhes oferecer: o Salvador Jesus Cristo. Não sei se já fizeram uma confissão de entrega a Jesus Cristo, mas se não fizeram, essa é uma noite. Eu não sei se vocês saíram da casa de vocês propositado para vir aqui. Eu imagino que não, mas eu imagino que o Salvador, ele lhes revelou nessa noite o dom de Deus, e o dom de Deus, do seu Pai, é que vocês tenham os seus nomes escritos no livro da vida. E como o pastor Ivonaldo eu faço para ter o meu nome escrito no livro da vida? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele diz: com a boca se confessa, com o coração se crê. Então é necessário fazer confissão para que haja declaração. E Jesus disse mais, ele disse assim: se você me confessar, eu também te confessarei diante do meu Pai naquele grande dia. Os rumores do mundo são anúncios de que Jesus está voltando. E eu lhes pergunto nessa noite: vocês gostariam de ter Jesus como seus companheiros? Vocês gostariam de ter Jesus como ajudante de vocês, no sentido de ajudar a carregar o fardo? Mateus, no capítulo 11, verso número 29, ele diz: vinde a mim, você que se identifica como um cansado, você que se identifica como alguém que está carregando um grande peso. Ei, vem a mim, que eu posso ajudar você a carregar o peso, e eu posso ajudar você a identificar que a vida não precisa ser penosa, a vida pode ser suave, ela pode ser uma vida leve, ela pode ser, como o mundo diz, suave na nave, mas não conforme o mundo diz, não conforme o mundo vive, mas conforme o mundo diz. Jesus diz: suave, porque o meu fardo é leve e o meu fardo é suave. Querem entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Venham à frente, eu gostaria de orar por vocês. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Existe um hino, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que Por onde o rio
Nós oramos, ó Deus, pela vida de Jadiel. O nosso pedido, Senhor, é que esse rio que é o Senhor possa correr pela vida desses jovens e adolescentes, e que eles sejam guardados, que eles sejam protegidos, que eles sejam, ó Deus, identificados como cansados, que recebem o auxílio daquele que se fez cansado, para que o cansado tenha sustento. Sustenta a vida desses jovens, Senhor. Guarda eles de todo mal, guarda os passos deles, livra eles da morte prematura, livra eles, ó Deus, da fúria do marido, abençoa eles na sua casa, abençoe eles na sua família, meu Deus, que eles sejam prósperos, Senhor, com a tua companhia, e não apenas isso, Senhor, que eles sejam propagadores da boa notícia, que eles saiam daqui, Senhor, e o teu Espírito que conhece o espírito do homem possa testificar no coração deles que a partir de hoje eles não são qualquer pessoa, eles são aqueles que receberam o dom de Deus, mas também receberam a paternidade do Pai, e a partir de hoje eles são filhos de Deus. Escreve o nome deles no livro da vida, guarda-os, ó Deus, até a tua volta, e que eles não retrocedam. Te peço por fim, Senhor, envia cooperadores, cooperadoras, pessoas que possam de mão dadas ajudá-los, orientá-los, para que eles se desenvolvam, ó Deus, e sejam fontes da vida eterna. A nossa oração, no nome de Jesus. A igreja aplaude a Jesus. Glória a Deus. Nós vamos